e que possam passar de forma coesa, simples e entendível as lições dos teus ensinamentos. E com esta prece, mais uma vez agradecida por esta oportunidade de trabalho, damos por iniciada a palestra pública e estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. E aí eu passo a palavra a Rafael, né, iniciar com o Livro dos Espíritos. Rafael, a palavra é sua. Ok. Todos me ouvem bem, não é? Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos conversar no item do capítulo 10, certo? Lei de Liberdade, o item do Livro dos Espíritos, o subitem Escravidão, que contempla as perguntas de 829 e 832. Hoje, nós vamos dar continuidade com as duas últimas, 831 e 832. Porém, para que a gente consiga contextualizar o assunto de hoje, eu preciso ler alguns trechos da pergunta 830. Não ela toda, que já foi vista na semana passada por Márcia, se eu não me engano, nossa irmã Márcia. Mas eu preciso ler um pouco essa pergunta, grifando algumas partes, né? Vamos lá. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, o que dela se aproveitam são condenáveis, por agirem segundo um procedimento que parece natural. Essa é a pergunta. Vou ler novamente. Quando a escravidão faz parte do costume de um povo, os que dela se aproveitam são condenáveis por agirem segundo um procedimento que parece natural, né? A pergunta. E aí eu só queria o início da resposta, tá certo? E um item aqui. O mal é sempre o mal, e todos os sofismas não farão com que uma má ação, perdão, se torne boa. A escravidão tendo se firmado nos costumes de alguns povos. Então a gente precisa entender, como ele diz aqui, parece natural. Infelizmente, foi uma das aberrações morais que mais perduraram na história, nossa história até aqui. Ela foi praticada por vários povos em todas as épocas. E se entendia naquele momento, apesar de que já disse que é uma aberração moral, que em uma eventual guerra ou um conflito entre dois povos, os perdedores, como punição, tornavam-se escravos dos vencedores. Então, esse era um processo que era aceito por nós lá atrás, mas que nunca deixou de ser errado, porque, como ele bem disse, o mal é sempre o mal. Mas aí é preciso, para consertar algo, para se corrigir alguma imperfeição nossa, é preciso que a gente conheça o motivo principal dela. Porque se nós estudarmos a escravização, a escravidão, a gente não está chegando no motivo. E o motivo que acabou vamos dizer assim, se mostrando como um processo de escravização, é uma consequência direta do nosso orgulho. É a consequência de que, perdão, alguns de nós se acham superiores aos outros. Superiores a um ponto, por vários séculos, achar que nós temos direito sobre a vida e a liberdade daquele nosso irmão. E aí ele cita uma coisa muito interessante. O mal é sempre o mal, né? Mesmo que não fosse entendido como mal. Porque as leis de Deus, que eu chamo também de leis naturais, elas são imutáveis, são claras e objetivas. Mesmo que a gente, atualmente, não consiga compreender, nem por isso a lei não existe. O processo de evolução nós como espíritos, faz com que a gente comece primeiro a conhecer a lei, saber, pelo menos no que está escrito, o que seria certo e o que seria errado. Certo? Depois passa a ter o entendimento e assimilação. E depois que você conhece, entende e assimila, você passa a vivenciar isso. Mas isso que eu falei em 3 passos, duram às vezes dezenas ou centenas de encarnações nossas. Certo? Então, é importante dizer que essa época daqui que foi escrito, né, o Livro dos Espíritos, também foi comentado semana passada,
muitos povos ainda praticavam esse processo de escravização, inclusive aqui no Brasil, né? 1860 e um pouco, né? Lendo agora a pergunta 831, basicamente a nossa, onde começaríamos, né, na noite de hoje, diz o seguinte, 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca algumas raças humanas sob a dependência de outras mais inteligentes? Repetindo, a desigualdade natural das aptidões não coloca algumas raças sobre a dependência de outras mais inteligentes? Então, alguém poderia usar esse pretexto para dizer assim: ah, mas eles tinham povos que já estavam mais desenvolvidos, entre aspas, né? E por serem mais inteligentes, por terem mais capacidades, poderiam muito bem subjugar aquela outra, já que são todos diferentes? A resposta é sim, existe uma desigualdade natural. Mas para erguê-las e não para embrutecê-las, ainda mais pela escravidão. Os homens têm considerado durante muito tempo algumas raças humanas como animais de braços e mãos, que se julgam no direito de vendê-los como animais de carga. Eles acreditam possuir um sangue mais puro, insensatos, que vem apenas a matéria. Não é o sangue que é menos ou mais puro, mas o espírito. Aí ele cita aqui para a gente observar duas questões, e depois eu vou comentar sobre elas, a 631 e a 803. Na verdade, nós, apesar de estarmos nesse nosso no planeta Terra, né, em um nível aproximado de desenvolvimento intelectual e moral entre os povos, existe diferença entre eles, entre pessoas, tá certo? Sendo que, como ele bem citou aqui, se nós observarmos nossa condição de encarnação, e aí quando eu falo condição de encarnação, eu digo o local onde nós nascemos, nossa posição social, né? O sexo que nós estamos, masculino, feminino, né? Condições físicas, de saúde e doença, não importa. A nossa condição de reencarnação. Nós sempre temos indivíduos que estão à nossa frente, por exemplo, do ponto de vista moral, indivíduos que estão no mesmo nível nosso, e indivíduos que estão atrasados em relação a nós. Então, se nós olharmos com o ponto de vista do orgulho exacerbado, tá certo? Nós passamos a, de uma certa forma, menosprezarmos e até tirarmos daqueles indivíduos que estão atrasados, né? Fazer motivo de chacota, né? Tentar denegrir, rebaixar aquela pessoa que está ao nosso lado. Mas, como foi bem colocado aqui, existe uma desigualdade natural. Naturalmente, nós somos desiguais. Nós somos iguais perante Deus. Nós estamos submetidos às mesmas leis, recebemos exatamente o mesmo amor. Deus nos ama como ama aquele maior criminoso, no nosso ponto de vista. O amor é o mesmo. Ele entende que nós estamos em determinado nível, há outros irmãos que estão bem à nossa frente e outros que estão ainda atrasados. Então, quando nós observarmos essa desigualdade, nós devemos aproveitar para erguer aqueles irmãos, esse seria o nosso dever, né? Erguer aqueles irmãos que ainda estão, entre aspas, atrás de nós. Ou seja, que ainda não desenvolveram certas aptidões que nós talvez já tenhamos desenvolvido. Mas é importante lembrar, e isso me recorda muito um professor que eu tive. Acreditem, eu sou gordinho assim, mas há 10 anos atrás eu ainda era gordinho, mas fazia artes marciais, né? Era menos preguiçoso. E ele sempre dizia isso. Você tem o seu irmão de arte, então você tem que olhar para aqueles que estão à sua frente, não com inveja, não com mágoa, mas sim em uma admiração e aprender com eles. Você deve caminhar lado a lado daqueles que estão junto com você, um ajudando o outro, e tem o dever de estender a mão, para aquele que está começando agora, ensinar o pouco que você já sabe. Então, aquilo que ele me passou, eu nunca esqueci, né? Na verdade, é a prática do que o Evangelho nos coloca. E que nosso irmão aqui, na pergunta 831, foi a resposta que ele teve. Então, sim, existem sociedades, pessoas à nossa volta, mesmo que estejam no nível econômico social abaixo de nós nessa encarnação, que nos dão maravilhosas lições de responsabilidade, de devotamento ao próximo, de correção de atitudes quando são colocados na vida, na hora que tem que fazer uma escolha entre o honesto, o correto, o digno
eles seguem por esse caminho, mesmo que outros façam assim, mas deixa de ser bobo, rapaz. Se tu não falasse nada, ela ia passar o troco errado. Ele faz, não, mas eu sei que isso está errado. Então, são irmãos que nos ensinam, né? Então, nossa condição de encarnação hoje, seja lá o que for, vocês estão aqui conosco nessa noite, e pessoas que vocês conhecem, sempre ele tem essa oportunidade de socorrer aquele irmão necessitado e de aprender com aqueles que estão mais à frente. O que nos faz aproveitar essas oportunidades é, primeiro, o controle de nosso orgulho, de nossa vaidade, né? De não querer, de aceitar que existem irmãos que estão à nossa frente e não desenvolver um sentimento de inveja ou nocivo contra ele, ao contrário, de admiração, né? E que ele sirva de um certo de espelho, tá certo? Por outro lado, também, independentemente da nossa condição, existem irmãos que nós podemos ajudar com a palavra, com um exemplo. Nossos filhos, por exemplo, nós ensinamos nossos filhos. Eu não sou pai, né? Mas muitos aqui são. Nós ensinamos nossos filhos, os filhos com exemplos, né? E assim por diante. Então é isso que ele cita aqui na pergunta 831. Vamos ler agora a pergunta 832. Há homens que tratam seus escravos com humanidade. Muito boa. Eu gosto muito Kardec, quando formulava suas questões, ele era muito inteligente, tá certo? Não foi à toa que ele foi selecionado para a codificação, com essa missão, né, de ser o codificador, vamos dizer assim, um trabalho muito árduo dele. Porque ele faz uma pergunta, sempre puxando no detalhe, para ver se há sempre uma coerência entre as perguntas que foram feitas antes e as novas, né? Então ele faz assim: há homens que tratam seus escravos com humanidade, perdão, com humanidade, que não lhes deixa faltar nada e pensam que a liberdade até os exporia a piores privações. O que dizeis dele? Quer dizer, eu tenho escravos, tá certo? Isso na minha sociedade é aceito, eu possuía escravos, mas eu vou tratá-los bem. Não vou bater muito neles, etc e tal, né? Tratava-os com um pouco de humanidade. É claro que esse irmão é melhor que ele tratasse assim do que outros que, né, eram violentos, etc e tal. A gente sabe que a história está repleta desses exemplos. Mas aí ele pergunta o que é que eles acham dele. Vamos lá, vamos à resposta. Digo que esses cuidam melhor dos seus interesses. Tem também muito cuidado com seus bois e cavalos, para tirar mais proveito deles no mercado. Aí ele tem um comentário muito importante. Não são tão culpados quanto o que os maltratam, mas dispõe deles como uma mercadoria ao impedir o direito de serem livres. Veja, nessa resposta, os irmãos que quantificaram isso aqui, que deram essa resposta a Kardec, eles foram bem incisivos na colocação. Porque, às vezes, ainda é um hábito nosso como humanidade, tem uma frase que diz que a verdade dói, né? E os irmãos da espiritualidade, quando nos passaram o livro dos Espíritos e depois toda a codificação, eles sempre foram muito fiéis com a verdade, né? E sempre foram, às vezes, não digo duros, mas incisivos com as colocações. E aí ele faz. Ele não, vamos dizer assim, ele não passa uma mão sobre a questão, ele diz não. Porque se ele dissesse assim, não, eles estão cuidando dos seus irmãos, se preocupam com eles, ele estaria se contradizendo em relação à pergunta de 230, quando ele diz, o mal é sempre o mal, e todos os sofismas não farão com que uma má ação se torne boa. Ele estaria se contradizendo isso, né? Então ele disse, não, ele está fazendo isso por interesse dele. Não há uma preocupação real com esses irmãos que estavam escravizados naquele momento. Eles queriam apenas cuidar melhor daqueles irmãos para tirar o melhor proveito do investimento que foi feito. E aí ele cita no final dessa resposta a parte talvez mais importante dessa pergunta. Mas dispõe deles como mercadoria, ao impedir o direito de serem livres. Então ele colocou a liberdade, não aqui só, mas em outros momentos também, na própria codificação, como um direito natural,
parece óbvio hoje em dia, né? Mas não era naquele momento. E muitas vezes, ainda hoje, nós olhamos para aquelas pessoas que estão, como que são nossos subordinados, né, aspas, né? Nossos funcionários, ou pessoas que trabalham conosco, mas que estão na nossa organização de empresa, por exemplo, abaixo de nós, né? O direito de ser livre é um direito natural. O homem, ele tem o direito à liberdade, sendo que a liberdade, ela traz junto com ela duas outras palavras que muitas vezes nós não gostamos. A liberdade traz a responsabilidade, né? Porque a liberdade sem a responsabilidade é de libertinagem. É achar que pode fazer o que quer e não é por aí. E com a responsabilidade nos traz deveres. O dever de ser bom, o dever de ser justo, o dever de agir de maneira correta, né? E são deveres nossos, né? E isso faz parte do nosso livre-arbítrio, onde a gente tem a liberdade de agir, mas o dever, a responsabilidade de colher os frutos da nossa ação. Só assim a gente vai se organizando, se conduzindo na nossa encarnação. Então, meus irmãos, o que é que fica para nós dessas lições de hoje? Primeiro, reforçando que as leis de Deus, como já foi dito anteriormente, elas são imutáveis, né? O que diferencia a nós mesmos é que, com o tempo, com o estudo, com a evolução, encarnação após encarnação, geração a cada geração, nós vamos compreendendo mais as leis de Deus. A gente vai incorporando mais o que está escrito no Evangelho na nossa vida. Aí uma pessoa poderia fazer uma pergunta assim: mas Rafael, se eu não for cristão, se eu não conhecer nada do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se eu achar que eu não concordo com o que está escrito aqui, e eu acho que se eu for mais inteligente que alguém, eu posso passar por cima, e etc e tal. Isso me recorda uma outra oportunidade que nós tivemos aqui de conversar, não na terça-feira, no sábado, e que naquele sábado nós falamos que qualquer ideologia, qualquer religião, qualquer conceito filosófico, por mais que esteja muito escrito no papel, ele só é verdadeiro, perdão, se e somente se, né, uma linguagem de matemática, né, se e somente se, ela passar pela prova da realidade. Independentemente da minha crença pessoal, independente do que eu acredite, a minha visão do mundo, né, que eu acho uma coisa muito estranha, as leis, né, elas se sobrepõem a tudo isso. E naquele evento mesmo, tivemos a oportunidade de mostrar alguns exemplos de estudos científicos ou de eventos em que comprovava a aplicação ao pé da letra do Evangelho. E não eram estudos religiosos, né? Ele mostrava que as pessoas que perdoam as outras, elas conseguem ter melhores uma pressão arterial melhor, ter melhores, os exames gerais são melhores, enfim. Então, foram uma série de eventos em que nós mostramos naquela oportunidade que, independentemente da crença de quem participou, não importa, o Evangelho, ele é factual. Ele é uma lei natural, como a lei da física, como a lei da química e da biologia. Ele é uma realidade, uma verdade. Nós podemos até ainda não praticá-lo, né? Mas, não fazendo isso, nós começamos a sentir os seus efeitos, que é o nosso sofrimento. O sofrimento surge para nós exatamente no momento em que a gente não segue o Evangelho. Aí uma vez um amigo me perguntou: mas Rafael, isso não seria uma imposição, né, de você ter que seguir o Evangelho, tem que ser o Evangelho? Não. Veja bem, o nome dele era até Francisco, chamado de Chico. Veja, Chico, não é verdade. Porque, veja bem, o Evangelho nos traz, como já foi dito até nessa lição, noções de perdão, de caridade, de amor ao próximo, de respeito ao semelhante, né, da prática do bem. Se você está fugindo do Evangelho, basicamente você está ou não praticando bem, perdão, pelo menos, ou praticando o oposto disso. E o oposto disso traz sofrimentos. Então, será que você vai submeter os nossos irmãos, as pessoas que estão próximas a você, a toda uma vida de sofrimento porque você não concorda com? Então, eu digo ele, mas estou colocando isso para nós, tá certo? Para todos nós.
Será que a gente vai continuar machucando aquelas pessoas que estão à nossa volta e não ter nenhum efeito sobre isso para que a gente possa se corrigir? Não é justo, não é sábio. Talvez pensar assim, né? Então, a gente fica muito feliz em perceber nesse item, né, sobre escravidão, que apesar de hoje ainda temos resquícios de situações análogas à escravidão em algumas partes do mundo, esse entendimento já foi bastante melhorado pela humanidade e já superado em boa parte, por maior parte dela, já há algum tempo. Ainda temos resquícios disso ainda hoje, né, que se processa nas questões de preconceitos, etc e tal, mas precisamos tratar disso tratando o nosso orgulho e o nosso egoísmo, certo? Eu não vou modificar, como Fátima está aqui na minha frente, aqui na minha imagem, eu vou usar ela como um bode expiatório, eu não vou modificar Fátima, ou minha irmã Cláudia, ou Vinícius, ou quem quer que seja. Eu só posso modificar a minha pessoa, comparando as minhas atitudes, os meus sentimentos, os meus valores, com aqueles que são colocados no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, por um trabalho, um esforço pessoal, e a famosa luta silenciosa, a gente vai modificando isso com o tempo, né? Então, fica aí. Aí eu faço duas provocações para a gente. Eu até anotei aqui na minha fila, eu sempre quando com a filhinha. Como estamos tratando aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, subordinadas a nós? Eu falei disso há pouco tempo, mas eu não fiz essa pergunta. Será que nós estamos tratando elas realmente como iguais? Será que nós colocamos para ela e cada um que se analisa, tá certo? Não precisa me responder aqui, não. Será que a gente está colocando. Será que quando essa pessoa que está junto da gente, trabalhando lá com a gente, e que por uma circunstância do momento, nós estamos nessa pseudo-hierarquia acima dela, será que nós estamos tratando eles com todo respeito, com todo carinho, da forma fraternal, como o Evangelho nos propõe? Isso não implica aceitar coisas erradas, não é isso, mas com amor, né? Então, cada um vai achar a sua resposta, mas verificar se dentro de si mesmo ainda não há muito ainda desse orgulho que lá atrás era colocado dessa forma tão radical como a escravização, mas será que a gente ainda não olha aquele que naquele momento precisa de nós, entre aspas, né? Precisa do trabalho que a gente está ofertando ali. Será que a gente não está colocando, de certa forma, agindo como ele disse aqui? Digo que os seus interesses, certo? Então fica essa reflexão para nós desse tema importante que é escravidão. Então, basicamente é isso. Eu agradeço a oportunidade e volto a palavra para Fátima. Muita paz para todos. Obrigada, Rafael, pelas reflexões trazidas na noite de hoje, né? E dando continuidade, eu passo a palavra a Miguel para que ele faça o evangelho para nós, o evangelho que sempre traz luz para os nossos corações e para a nossa vida, né? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite. E Jesus inspirar, não estava inspirando Rafael. Essa questão da escravidão, das perguntas e tudo mais, eu estava me recordando quando o livro dos Espíritos foi publicado, o Brasil ainda vigia a escravidão, né? Ainda durante mais 30 anos aí de escravidão. E a gente ainda existe, né, em alguns locais do mundo, um pouco mais, um pouco menos, sistemas de servidão, né? Na Ásia, aqui felizmente não, mas essa exploração do homem pelo homem, ela vai diminuindo, felizmente, né? Mas ainda existe.
E fazendo um gancho com o nosso tema, nós estamos falando aqui, nós estamos com o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Chamando a atenção, né, nesse capítulo para a importância de nós tentarmos divulgar o Evangelho de Jesus. Uma frase que, especificamente na fé, acho que várias pessoas, eu já ouvi em algumas palestras, gostam de repetir uma frase de Francisco de Assis, né, quando ele diz que nós devemos divulgar sempre o Evangelho, né, se preciso, com palavras. E essa mensagem de Francisco de Assis, ela tem tudo a ver com o tema de hoje. Tá? Então, o tema de hoje, desse capítulo 24, ele vai dos itens 13 a 16, né, intitulado Coragem da Fé, e os itens 13 e 14 são duas passagens do Evangelho, em que eu vou pedir licença para vocês para ler rapidamente. Na primeira, Jesus diz o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. E o item 14, que diz o seguinte: se alguém se envergonhar diante de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 26, capítulo 9, versículo 26. Bom, pessoal, chamou a atenção Kardec ter intitulado esse trecho de Coragem da Fé. E ele, no item 15, ele começa a comentar sobre isso, falando da coragem das opiniões próprias, que sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições, e etc., né, quando a gente se expõe. E eu estava observando essas duas, uma virtude que seria a coragem, né, e a outra, uma qualidade, talvez, chamar assim, que seria a fé. Desculpa esse barulho aqui, é a minha cadela que fica entrando no quarto. Só encostar a boca. Tudo bem, Miguel, são coisas do ao vivo. E aqui, ainda bem que a gente começou a falar em Francisco de Assis, já dá um... A minha gata toda vez faz parte do Evangelho, então Perdão, está sempre presente. Ela está ali atrás, acabou de entrar. Bom, pessoal, então, essa questão da coragem, a gente pensa o seguinte, é que ela me atrapalhou aqui algumas coisas que eu tinha separado. Coragem é a capacidade, né, da gente, apesar do medo, do temor, da intimidação, que a gente enfrentar, né, determinadas situações, né, determinados momentos de nossa vida. Veja que coragem não é ausência de medo, né? Coragem nós não temos o moral elevado, a capacidade de agir, apesar do medo que a gente sente.
né? Que é natural a gente sentir medo, qualquer pessoa sentir medo. Se, por exemplo, sei lá, vem uma criança de 2 anos de idade correndo contra você, né, em seu encontro, você não vai sentir medo, porque a criança não vai lhe fazer mal e você sabe disso, né? É diferente, por exemplo, se fosse um leão correndo na sua direção, né? Então, na criança, se a criança está vindo correndo e você resolve agarrá-la, né, não tem mérito nenhum nisso. Você simplesmente não precisa de coragem para isso, né? Mas a gente vê determinadas situações, por exemplo, um tempo atrás saiu na televisão um vídeo que era uma mulher correndo para tentar segurar um cachorro que ia atacar uma criança, né? E aí você olha e pensa, bom, aí precisa coragem, aí é diferente a situação, né? Ah, eu me lembro que há alguns anos eu tive que fazer uma viagem a trabalho para a África do Sul. E depois que tinha resolvido o trabalho, ainda fiquei mais um pouco mais de um dia, umas 36 horas lá, e aproveitei para fazer um pouco de turismo. Fui numa fazenda de leões, próximo a Joanesburgo. E quando eu voltei, meus filhos ainda eram pequenos, e aí eu estava dizendo para eles como tinha sido a viagem. Aí eu disse, bom, eu fui visitar uma fazenda de leões e eu entrei numa jaula com os leões. Aí meus filhos deviam ter uns 10 anos, por aí, o mais velho, e começaram, não é possível, não é verdade, Disse, não, é verdade, sim, ok. Eu tirei uma foto para mostrar. Aí mostrei a foto para eles. Eu até procurei essa foto para mostrar para vocês hoje, infelizmente eu não encontrei. Mas era uma foto em que estava eu dentro da jaula dos filhotes de leão. Eles deviam ter uns 60 dias, eram do tamanho de gatos, e eu estava lá, passando a mão na cabeça deles. Bom, eram leões, né? Mas certamente não precisava de nenhuma coragem específica para enfrentar aquelas feras, pelo menos ali, não naquele momento. Coragem, né, é uma coisa que a gente pode classificar em coragem, por exemplo, física ou coragem moral, por exemplo, né? Coragem física, a gente vai encontrar, assim, inúmeros exemplos ao longo da história. Eu, particularmente, gosto muito de história, e quando eu estava lendo sobre o tema, me veio uma situação que eu sempre admirei muito e que eu conhecia no início como Batalha das Termópilas, mas hoje em dia ele é muito mais conhecido, possivelmente por causa do filme, né? Porque é um fato real que inspirou mais de um filme, inclusive, mas que é dos 300 de Esparta, né? Para quem não conhece, aliás, esse filme mais recente, que é um negócio meio de desenho, nem gostei muito dele, do aspecto, mas ele é um filme bastante conhecido, porque se baseia numa história real, né? Há 2.500 anos, aproximadamente, né, 480 a.C., a Grécia estava sendo ameaçada de invasão pelos persas, né? O Império Persa dominava toda a Ásia Menor e até a Índia, e praticamente todo mundo conhecido. E um povo numa região relativamente pequena do outro lado do Mediterrâneo era livre, que eram os gregos. E como o rei persa, né, dominava muitos povos, ele resolveu armar um exército e invadir a Grécia. Segundo Heródoto, né, o grande historiador da antiguidade, ele foi com um exército de 2 milhões para invadir a Grécia. Tem pessoas que falam que há muito exagero nisso, talvez o número fosse 10 vezes menor, sei lá, 1/10, 200 mil.
mesmo 200 mil seria um número assombroso, assustador. A Grécia, como a gente, né, todo mundo estuda, eu, pelo menos estudava na minha época, que eram divididas as cidades, né, eram chamadas cidades-estado, e cada um era muito independente em relação à outra. Eles tinham alguns costumes, eles tinham a religião, eles tinham a língua em comum, mas eles eram muito autônomos em relação uns aos outros e havia até mesmo algumas rivalidades. Mas, mesmo assim, apesar dessas rivalidades, havia uma cidade-estado que se destacava muito, que era Esparta. E ela se destacava muito porque seus cidadãos eram muito guerreiros, né? Eram muito aguerridos e se preparavam para a luta desde a infância. E quando souberam que estava vindo aquele exército, foi numa época em que havia festividade religiosa. Então, todos os gregos eles estavam envolvidos, né, numa espécie de feriadão, digamos assim, religioso. Mesmo os espartanos, né? Então, eles pensaram, bom, nós vamos mandar mensageiros para as outras cidades-estado, avisando que os persas estão vindo, mas vamos tentar atrasar os persas. Só que se no exercício de imaginação a gente colocar aí um número pequeno de gregos e um número gigantesco de persas, eles rapidamente iam ser envolvidos, mortos, dominados. Então eles resolveram ir para um local onde os persas teriam que passar, um local mais estreito que ficava entre montanhas e o mar. Esse lugar era justamente conhecido como Termópilas. Termópilas, em grego, significa portões quentes, porque lá haviam fontes sulfurosas de água quente e parecia um portão. O pessoal, eles associavam como uma das passagens para o Hades, né, o inferno grego. E como era um lugar mais estreito, eles podiam ir com um grupo pequeno lá para atrasar. E foi justamente esse grupo, né, de 300 soldados, comandados por um dos reis espartanos, né? Esparta era uma cidade que tinha 2 reis ao mesmo tempo. E, no caso, um deles, o Leônidas, ele juntou esses soldados e ele foi se posicionar lá. Era uma missão suicida, evidente, eles sabiam que eles não iam voltar, eles sabiam que eles estavam indo por uma causa maior, era defender a própria cidade deles, né, Esparta, defender os demais gregos, defender suas famílias, né, sua terra do invasor estrangeiro. E foi um ato de heroísmo tão grande, né, que hoje, passados 2.500 anos, a gente fala, né, tem livros, tem filmes sobre eles. Né. É interessante, eu tenho um livro aqui, que ele do livro é justamente Portões de Fogo. E ele conta esse episódio, né, de uma maneira meio romanceada, mas ele vai dizendo que à medida que eles estavam se dirigindo de Esparta para as Termópilas, os gregos que vinham sabendo que havia um exército indo na direção deles iam correndo na direção contrária, né? E um deles teria dito, olha, os persas é uma quantidade tão grande que diz que quando eles lançam suas flechas, tapam o sol, né? A terra escurece. E aí o Leônidas teria respondido que ainda bem, assim nós combateremos sob a sombra. E esse é um exemplo de coragem que chega a ser inspirador, né? A gente fica pensando nessa parte física, mas não é só isso. No caso da coragem moral, eu também me recordei da Grécia. Um outro exemplo
e aí não é de coragem especificamente física, embora tenha a ver também, mas de coragem moral, um episódio também bastante conhecido, que é a da morte de Sócrates. Sócrates, que para muita gente é o maior filósofo da história, ele foi, como todo mundo acredito que sabe, foi condenado, né, porque considerava-se que ele estava ali corrompendo a juventude ateniense, né, e injuriando os deuses. Então ele foi condenado. Só que por uma questão da legislação de Atenas, no momento em que ele foi condenado, havia necessidade de uma espera de 30 dias, né? Era um período, naqueles 30 dias seguintes à sua sentença, em que ele não podia ser morto. Então ele foi para a prisão. Só que ele era muito querido, coisa e tal, e prepararam um plano de fuga, né, para ele não ser morto. Só que esqueceram de combinar com ele. Então, quando foram falar e foram oferecer e foram dizer, olha só, a gente tem um jeito aqui para você não ser morto e poder escapar. E ele recusa, né? E ele recusa esse plano de fuga porque ele diz que se ele aceitasse aquilo, ele estaria renunciando a tudo aquilo que ele acreditava e a tudo aquilo que ele dizia. E, além disso, ele ia também estar desobedecendo às leis de Atenas. Então, é um grande exemplo de coragem moral, né, que também nos veio à cabeça. Mas, quando a gente vem especificamente para o Evangelho, mais especificamente para a lição de hoje, né, para as duas lições, as duas passagens em que o Cristo fala, a gente percebe que o Cristo ele requer de nós a coragem, tanto física como moral, e acreditarmos realmente nas suas palavras, nas suas promessas de vida eterna. A fé, né, é uma palavra que também vem do grego, né, do grego pistia, que significa acreditar, confiar, ter firme convencimento. No latim, no caso, o latim, a fé vem de fides, né, que quer dizer fidelidade, um contexto um pouquinho diferente, mas que a gente vai encontrar, no caso, essa necessidade do cristão de ter coragem e fé, né, ou como chama o Kardec aqui, coragem da fé, para enfrentar as situações. Por quê? Porque o Cristo ele veio trazer um novo paradigma, né? Antes, a coragem, a gente associava só com esses atos heróicos físicos, né? Então, era esse episódio dos 300 de Esparta, né? Era o episódio do homem, sei lá, que enfrenta um leão, mas havia necessidade de uma coragem diferente, né? E essa questão, mesmo da fé, a gente vai ver que antes havia uma situação de fé, digamos, cega, né? Simplesmente acreditava sem muito raciocínio. Mas a questão da fé trazida por Jesus e da coragem que ele requeria fez com que a gente fosse encontrar, ao longo da história, vários exemplos, né, de pessoas que mostravam que estavam dispostas a sacrificar tudo, né, ou que a gente normalmente ou vulgarmente chama de tudo, pelos ensinamentos de Jesus. E
nesses ensinamentos, a gente vai encontrar essa promessa, e a gente vai encontrar isso particularmente na ressurreição, né? A gente está chegando aí próximo agora da Páscoa. É nessa promessa da continuação da vida, né? De que meu reino não é deste mundo, né? De que há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí a gente vai encontrar diversos exemplos de coragem, né? De coragem da fé. No caso dele, os mártires, né? Seria outro que a gente vai se lembrar. Não mais aquela coragem da violência, né? Da força, de pegar em armas, mas ao contrário. Muitas vezes a coragem de, apesar de poder responder fisicamente, né? Poder responder com violência, mas se abrir mão disso e dizer, não, eu não me apavoro, né? Diante dos meus perseguidores. A gente vai encontrar nesses mártires, né? Existem relatos de que muitas vezes se encontravam os corpos dos mártires, né, que eram jogados às feras nas arenas romanas, com um sorriso no rosto, né? Morriam cantando, também era uma coisa muito frequente. E eu me lembrei de quem foi o primeiro mártir, né, o primeiro mártir do cristianismo, segundo temos no Atos dos Apóstolos, que foi Estevão, né? Não foi morto na arena, né? Ele foi morto em Jerusalém. E mesmo ele sendo judeu, ele foi morto por outros judeus que não suportaram ouvir, né, as verdades a respeito do Messias, que era, na realidade, o Messias tão esperado. Aliás, os judeus ainda hoje, né, esperam o Messias. E eles precisavam do respaldo de uma autoridade hebraica, né? E essa autoridade, como a gente sabe, foi Saulo. Então, no Ato dos Apóstolos, a gente vai encontrar falando sobre Estevão em 2 capítulos, capítulos 6 e 7. E no capítulo 7 é o que vai ter a descrição, né, da morte dele. Primeiro ele fazendo, né, aquele discurso belíssimo perante o Sinédrio, os judeus perdendo a paciência com aquilo lá e decidindo pela morte dele. E no último versículo do capítulo 7, versículo 60, você vai ter lá, no final, que Estevão caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Você vê a lição, né, de Jesus absorvida por Estevão, esse primeiro mártir, e que leva a isso. É bom lembrar que até antes, né, até a época de Jesus, ainda se seguia em grande parte, né, a lei mosaica, que copiava também a pena de Italião, né, do olho por olho, o da vingança, né, o direito de vingança. Então, a gente tem isso, essa passagem dos apóstolos, e a gente tem ainda uma coisa mais emocionante, que é a descrição feita dessa cena no livro Paulo e Estevão, né, de Emmanuel, que eu separei alguns trechos aqui, que eu achei muito interessante, né? Para quem não conhece o livro, tá? Eu vou dar um spoiler, mas considerando que esse livro já tem algumas décadas de lançado, então eu faço isso sem nenhuma dor na minha consciência, tá certo? Mas esse livro, ele descreve nesse momento a morte em que o Estevão, ele é apedrejado. Quem autoriza é Saulo, que depois vai se tornar Paulo de Tarso, né, o São Paulo dos católicos. E Estevão não era o nome de batismo, o nome dado pelos pais, né? O nome dele era Gesiel. E a irmã dele era noiva de Saulo, só que ele não sabia, nenhum deles sabia.
Mas quando ela reconhece que era o irmão dele que estava sendo apedrejado ali, ela pede para Saulo para falar com ele, né? Ele consegue com que eles se avistem. E ela pergunta o que tinha acontecido com ele, por que ele tinha sido apedrejado por defender aquele Cristo. Quem era esse Cristo? E ele diz, não, ele é o Messias, ele é o nosso Salvador. Mas por que esse nome? Né? Por que esse pseudônimo? Ele fala, por conta de um romano que me salvou, mas pediu segredo. E ninguém pode mostrar reconhecimento a Deus se não mostrar reconhecimento aos homens. Ele segue ainda preocupado com ela e pergunta, com quem te deixarei? Né? No momento que ela diz assim, este aqui é Saulo, né? Meu noivo. E para quem leu o livro, sabe que antes eles tinham tido já 2 discussões públicas, Saulo e o Estevão, e que Saulo odiava ele, né? E que foi, inclusive, quem autorizou a sua morte por apedrejamento. Mas, mesmo assim, quando ela diz que Saulo era o noivo dela, ele diz, bom, espero que Cristo os abençoe. Eu não tenho ódio, eu não tenho em Saulo um inimigo, tenho um irmão. E diz mais, Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conheceram Cristo, servi-lo-á com o mesmo fervor. Eu acho belíssima essa passagem e muito inspiradora, e a gente vai ver que nos cerca de 300 anos posterior à ressurreição de Jesus, enquanto os cristãos eram perseguidos, né, diversos outros mártires foram tendo um comportamento semelhante, né? Mas a mensagem principal da noite vem dessa lição, considerando que hoje, né, nós já não somos mais perseguidos, martirizados por sermos cristãos espíritas, pelo menos no Brasil, né? Lembrando que em algumas partes do mundo os cristãos ainda são perseguidos e são mortos, né? Infelizmente, não só a questão de cristãos, né? Porque os cristãos, quando eu mesmo era garoto, ainda matavam-se uns aos outros, né? Quem tem aqui mais de 40, 50 anos, possivelmente se lembra que havia ainda a guerra entre católicos e protestantes na Irlanda. Mas, felizmente, aqui no Brasil, é um país que há realmente muita tolerância religiosa e, pelo menos, nós não somos aí perseguidos e martirizados. Então, me chama a atenção duas mensagens de Emmanuel sobre esses trechos do Evangelho, né? Essas palavras de Jesus. Comentando esse trecho de Lucas, né? Quando Jesus disse, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, né? O Filho do Homem também dele se envergonhará diante de Deus. É uma mensagem que iniciou em Vinha de Luz, mas depois foi para o Evangelho por Emmanuel, né? Comentários ao Evangelho segundo Lucas, que é uma mensagem titulada Não se envergonhar, em que Emmanuel fala que muitos de nós nos sentimos satisfeitos, né, com algumas afirmativas que ele chama de quixotescas, né, e que entram em discussões e com outras pessoas e querendo convencer, mas diz que não é isso que é importante, né, que a vida de um homem é que é a sua própria confissão pública e que a conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé, né? Essa é a mensagem que eu acredito que nós devemos guardar. Em relação a esse outro trecho do Evangelho, né, que inicia o tema de hoje, é quando Jesus diz, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus.
né? Ou aquele que me renegar, eu renegarei. Também fui ver a mensagem de Emmanuel a respeito disso. Inclusive, recomendo, pessoal, bem interessante esses livros do Evangelho por Emmanuel, né? São 4, um para cada evangelista. E no caso desse daí é uma mensagem intitulada Nos Caminhos da Fé, em que ele fala que no mundo, de modo geral, nós habitamos a julgar os testemunhos de fé, que prevalecem nos momentos de angústia, né? Então, quando a gente está muito... um momento como esse, por exemplo, né? A morte do corpo aí rondando demais e a gente se lembra da questão de confessar a Jesus ou dar testemunhos de fé nesse momento. Mas ele lembra da importância de nós darmos os nossos testemunhos no dia a dia, no cotidiano, né? Para as pessoas que nos cercam, para as pessoas com quem a gente convive, né? Em pequenos testemunhos de bondade e tolerância, compreensão e paciência, né? Diante de situações desagradáveis do dia a dia, né? Então ele fala quando a gente sofreu alguma referência primorosa, quando a gente recebeu um olhar de suspeição, ou fizemos um pedido, esse pedido é recusado, por exemplo, no trabalho, né? Quando a gente recebeu alguma crítica, ou desatenção, ou desrespeito. E nesses casos é que a gente precisa se mostrar seguidores do Evangelho de Jesus. Tá? Então, eu vejo essas mensagens como de Emmanuel, né? Como acho que melhor refletem o tema deixar de mencionar, a gente falou que esse tema ele está em 4 itens, né? Ele está nos itens 13 e 14, que são as palavras de Jesus, e 15 e 16, que são comentários de Allan Kardec, não são mensagens de espíritos. No item 16, Allan Kardec, inclusive, lembra que assim deve ser para os adeptos do espiritismo, porque a nossa doutrina não é mais do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Então, as palavras de Jesus se dirigem a nós também e que o que nós plantamos aqui colheremos na vida espiritual. Então, essa é a mensagem, né? A gente mantém, inclusive, sempre em mente, né? Que a gente está aqui num curto momento, num curto espaço de tempo, né? Mas que a nossa vida aí vai prosseguir, né? Infinita na espiritualidade e é uma construção de todos os dias. É isso. Nosso tempo esgotou, não é, Fátima? Então, era isso que nós tínhamos para falar hoje. Boa noite, um abraço para todo mundo. E a gente só tem que agradecer, Miguel, por todas essas historinhas que você nos trouxe, que é sempre interessante a gente conhecer a história, né? E esses ensinamentos do Evangelho, né? E que tenhamos coragem, porque a gente está num momento tão difícil que é preciso muita coragem para superar, né? Todas as condições de saúde, de moralidade, de embates políticos, econômicos e das próprias pessoas, né? Cada uma gritando aquilo que acha que é o mais certo. Né? Então, que a gente... Desculpa. Eu ia falar uma coisa que você agora lembrou que eu acho que é importante, que é exatamente isso. Essa mensagem de hoje, né, ela trata muito sobre testemunho da fé, né, a coragem da fé. E eu tenho visto com muita tristeza que a gente tem encontrado no meio espírita, né, no meio do movimento espírita, muito desespero, muita incompreensão, né, de uns com os outros ou com as outras pessoas, né? Muito medo. Muito medo em relação a essa pandemia que, na realidade, primeiro até hoje não se revelou tão
tão drástica quanto foi, por exemplo, há 100 anos a gripe espanhola. E mesmo que se revelasse, é o momento da gente mostrar no que se acredita mesmo, né? É natural o medo da morte, né? Ele é uma coisa instintiva até para nos preservarmos mesmo, né? Então, eu não vou dizer que se de repente pô, a casa está pegando fogo, eu não vou correr aqui e pular pela janela, porque o medo é instintivo, é natural, né? É instinto de conservação. Mas, principalmente nessa situação que vai se prolongando, é importante que a gente procure manter, né, a coerência com que a gente diz que acredita, né? Não é só isso, desculpa interromper. A coerência e essa palavrinha que estava no final da sua palestra, que é né, do tema da sua palestra, que é a fé. Fé que leva à esperança, que leva ao amor, né? E a gente convida a todos nesse momento, mais uma vez, com muita gratidão, elevar o pensamento ao alto, agradecendo ao Mestre Divino por esses momentos aqui passados em paz, em harmonia, sob as tuas bênçãos. Pedindo, Mestre, que não podemos deixar de pedir, pois somos eternos pedintes, que a tua misericórdia recaia sobre este planeta, sobre essas almas enfermas. Somos todos nós, enfermos do corpo, enfermos da alma, enfermos da mente, para que possamos, Mestre, com teus ensinamentos, conseguirmos fazer a modificação do nosso eu, transformando esse homem velho num homem novo, num homem que abraça com coragem e com fé, indo sempre para a frente e para o alto, seguindo o teu evangelho, seguindo a voz, mestre amigo, com amor, com caridade e com fé. Gratidão e que tua paz fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. E com esta prece, agradecidos a todos, desejando uma boa noite, damos esta prece por encerrada na noite de hoje. Muita paz.